Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, amigos e amigas internautas. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live da semana, nessa segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, direto da capital gaúcha. Começando, destacando as empresas e os profissionais liberais que no final do ano receberão o troféu Jornal Porto Alegre 19ª edição pela primeira vez virtual. Então já temos os primeiros agraciados: o Auto Centro Porto Alegre, Food Hall da Beer, a fábrica da micro cervejaria da Beer, o veterinário Lucas Katz, que atende em domicílio, a Casa TNX, espaço de eventos, a pizzaria Nono Ludovico e o espaço de dança Carlos Oliveira, que ministra cursos de dança de salão. Hoje estamos escolhendo o narrador esportivo. O melhor narrador esportivo, foi escolhido e é nada mais, nada menos do que o grande Pedro Ernesto Denardim. Pedro Ernesto Denardim é um locutor gaúcho de rádio, que narra jogos de futebol e atualmente trabalha na Rádio Gaúcha. É o narrador titular e diretor de esportes. Possui uma coluna no jornal Zero Hora. Desde 2012, é o mediador do programa Sala de Redação, considerado um dos maiores fenômenos do rádio esportivo brasileiro. Antes de se tornar profissional, já sentia que tinha vocação para narrador ao acompanhar e comentar os jogos de várzea. O início da carreira se deu com um concurso promovido pela Rádio Gaúcha para encontrar um novo talento para a narração dos jogos. Entre 32 participantes, ele foi um dos 2 finalistas. Como a vaga era única, foi escolhido Newton Azambuja, que ocupou o lugar de narrador, e Pedro Ernesto foi aproveitado pela RBS em outra emissora da rede, a Rádio Farroupilha. Com a supervisão de grandes nomes do rádio, como Mendes Ribeiro e Flávio Alcaraz Gomes, Pedro Ernesto começou como repórter e chegou a chefe de reportagem da Rádio Farroupilha. Durante os 6 meses que lá esteve, teve que enfrentar a repressão dos militares, que supervisionavam a programação da rádio. Desde que foi transferido para a Rádio Gaúcha, vem trabalhando com esportes, mais especificamente futebol, que é o seu nicho principal. Suas narrações já apresentavam naquela época o estilo bem humorado e ousado, como ele mesmo gosta de se definir. Reforçou o time de locutores esportivos da emissora, liderado por Haroldo de Souza, e enfrentou concorrências de peso, como a de Armindo Antônio Ranzolin e Milton Ferretti Jung, na época representantes da Rádio Gaúcha. É demais! É um dos seus bordões preferidos e principais. Tornou-se narrador titular da emissora no final de 1995, com a aposentadoria de Armindo Antônio Ranzolin. Em 1984, ingressou na Rádio Sucesso, emissora criada 3 anos antes por Antônio Carlos Contursi, o Cascalho, o cara do Baile dos Magrinhos, Bertoldo Lauer Filho e Noé Cardoso, que haviam comprado a antiga emissora Rádio Porto Alegre. O primeiro time da Rádio Sucesso contava, além de Pedro Ernesto Denardim,
com outros locutores conhecidos como Vianney Carlet, João Garcia, Milton Azambuja e Paulo Mesquita. A programação abordava basicamente notícias e esportes. Permaneceu lá por cerca de 4 meses, indo depois para a Rádio Bandeirantes. Sua experiência inclui a cobertura de grandes eventos esportivos como Olimpíadas, Copa do Mundo e jogos bastante importantes para os torcedores brasileiros. Entre os projetos que ajudou a criar está o programa Show dos Esportes. A proposta foi idealizada por Adão Oliveira, com a supervisão de Rui Carlos Osterman, que era na época o chefe da rádio. A primeira versão contava com a colaboração de quase todos os repórteres da Rádio Gaúcha, sempre com Pedro Ernesto Dinardim como âncora. Ele foi colunista de esportes do Jornal Diário Gaúcho desde a sua criação no ano de 2000 até 2017, quando deixou esse veículo do grupo RBS, passando a se dedicar apenas ao jornal Zero Hora e à Rádio Gaúcha. Desculpa. Os prêmios. Prêmio Revista Amanhã Top of Mind. As marcas mais lembradas. Venceu em 2014, 2017 e 2018. Categoria Locutor Esportivo de Rádio. E recebeu também a medalha do Mérito Farroupilha. Então esse, né, é nada mais nada menos que o melhor locutor esportivo do Rádio Gaúcho, Pedro Ernesto Dinardim, que também receberá no final do ano o troféu Jornal Porto Alegre na sua 19ª edição. Pela primeira vez, a entrega será virtual. Nunca esquecendo, né, que temos como apoiador o Auto Centro Porto Alegre, a grife do seu carro. Agende com eles a revisão do seu carro. Entre em contato. Problemas com equipamento, eles têm equipamentos modernos, oferecem garantia de qualidade, equipe qualificada, e agora com um novo serviço, que já não é mais assim tão novo, já deve ter uns 2, 3 meses. A oficina mecânica de confiança. Faça o seu orçamento, né? Porque eles também trabalham com ar-condicionado, geometria, escapamento, problema nos freios, injeção eletrônica, pneus e suspensão. O Auto Centro Porto Alegre fica ali na Avenida Ipiranga, número 2600. Fale com o senhor Chagas. Telefone 3332-3050. Ligue a gente a essa hora ou vá direto lá e diga que assistiu aqui no nosso canal no YouTube ou no Facebook, né? A propaganda, né, no Auto Centro Porto Alegre. Nunca esquecendo que o senhor Chagas é o gerente geral e vai resolver todos os seus problemas relativos ao seu veículo. Se você tem uma frota, fale com ele também, ele resolve o problema. Façam uma parceria, algo que seja interessante para ambas as partes. A Auto Centro Porto Alegre cuida de várias frotas de veículos em Porto Alegre. Repetindo, Avenida Ipiranga 2600. Bairro Centro à direita, uma quadra antes de onde era o antigo ginásio da Brigada Militar, que com o vendaval
foi destruído. O telefone de lá é o 3332 3050. Repetindo, 3332 3050. E o site www.autocentroportoalegre.com.br. Passando o Autocentro, você vai encontrar a localização, as antigas instalações, hoje já não tem mais, do ginásio da Brigada Militar, e do outro lado da calçada, no mesmo sentido, o McDonald's da Silva Só, esquina Ipiranga. Essa é a minha dica para hoje. Amanhã estaremos de volta. Fiquemos todos com Deus e fui!